Ideias infinitas de conteúdo. Fica comigo nesse vídeo que você não vai se arrepender. Galera, eu sou o Rafa Falcão, idealizador do Dicas Digitais, um dos maiores perfis de marketing do Brasil. E eu vou passar aqui para você 27 ideias para você produzir conteúdo. Então esse conteúdo tá sensacional e eu quero ver todo mundo colocando em prática. Então se você ainda não é inscrito no canal, claro galera, a nossa frase famosa, lasca o peteleco aqui, se inscreve que tem vídeos novos de segunda a sexta-feira, sempre 11h47 da manhã. Primeira ideia é você fazer um tutorial rápido, ensinar as pessoas uma dica rápida e prática para que ela vá e coloque a mão na massa. Esse tipo de conteúdo tem um alto valor e as pessoas adoram ele aqui na internet. Segundo conteúdo para você é você responder dúvidas da sua audiência e gravar um IGTV acima de 1 minuto. Isso aqui tem uma forte conexão e gera uma autoridade muito forte para você. Então responde as suas dúvidas de audiência e grava no IGTV que o pessoal vai gostar bastante. Terceira ideia para você produzir conteúdo, acessa um site chamado datascomemorativas.me e veja quais são as datas que estão acontecendo. Por exemplo, dia do panificador, dia da natureza. Veja se aquilo ali dá match com o teu nicho e publica. Mas claro, tenha muito cuidado para você não publicar coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, eu já vi uma clínica médica colocar e dar parabéns para o dia do mecânico. Véi, que viagem é essa, véi? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tenta colocar esse conteúdo baseado no seu nicho. Quarto formato de conteúdo é você fazer prova social. Então coloca depoimentos dos clientes, mostra que tua agenda está cheia, mostra que você está tendo muita procura. Tudo isso é uma prova social e você fazer esses depoimentos dos clientes vai fazer com que as pessoas queiram pertencer a grupos. Então, a partir do momento que você mostra alguém fazendo um depoimento no seu canal, aquela pessoa inconscientemente, poxa, eu também quero fazer parte daquilo ali. Ah, agora eu entendi! E é isso, esse é o poder da prova social. Então, utiliza depoimentos dos clientes também como ideia de conteúdo. Quinta ideia de conteúdo é você fazer indicações de livros, blogs, youtubers. Tudo isso, quando você faz indicação, as pessoas se conectam bastante. Você vai lá, por exemplo, chegou no final de semana, dá ideias de filmes para empreendedorismo. Tudo isso conecta e converte bastante, mas você também tem que saber dosar essas indicações para o seu perfil não ser só um perfil de indicação, mas funciona muito bem para você converter nas redes sociais. Sexta ideia de conteúdo, mostre os bastidores do seu negócio. Como é que é a sua rotina de produção, o que é que você faz, como é que são as pessoas que trabalham na sua loja, como é que está o fluxo de clientes. Mostre os bastidores, isso converte também muito bem. As pessoas querem saber quem está por trás dos negócios. E quando você mostra como é a sua rotina, o que é que você está fazendo, isso tudo também conecta bastante com a sua audiência. Dica número 7, mostre o seu lifestyle. Principalmente nos stories, mostre como é justamente o que é que você gosta de fazer, como é que você gosta de se comunicar, alguma coisa que você pode colocar também de viagens que você fez, eventos que você fez. Então tudo isso, quando você mostra, você consegue conectar com a sua audiência de uma forma mais humana. E por isso que é interessante você mostrar o seu lifestyle aqui nos seus canais. Só muito cuidado para você não exagerar na dose e ficar num perfil comercial, por exemplo, um perfil de loja de roupa, ficar se posicionando como uma blogueira fitness ou alguma coisa do tipo. Tenta manter o foco. Nossa dica número 8 é faça listas de conteúdo e coloca isso aí num carrossel. Por exemplo, a gente está fazendo aqui 27 ideias de conteúdo. Quando eu faço isso, as pessoas tendem a ficar. Então você pode colocar o seguinte, olha, top 10 dúvidas, 7 formas de emagrecer, 5 roupas para você ir para a balada e ainda você pode atiçar e colocar o gatilho da curiosidade. Então você pode chegar aqui, a quarta você não vai acreditar. Eu duvido a pessoa não acompanhar o seu conteúdo. Então joga tudo isso aí num carrossel bem feito que vai converter muito bem nas suas redes sociais. Ideia número 9 é notícias do seu nicho. Por exemplo, se você é do nicho de moda, vai lá, anuncia, olha, vai ter agora São Paulo um Fashion Week. A tendência agora, a cor da moda é o Pantone tal. Quando você dá notícias do seu nicho,
também você consegue fazer uma grande comunidade no seu perfil, nas suas redes sociais. Então oferece notícias do seu nicho, com certeza sua audiência vai gostar bastante. 10ª ideia de conteúdo, frases motivacionais, mas não exagera na dose. Eu tô cansado de ver vários perfis com milhões de seguidores que não conseguem vender bem, porque fica só postando frase motivacional. Colocar uma frase motivacional uma vez por semana, 2 vezes, sei lá, é interessante, mas não fica só enchendo o teu perfil de frase motivacional. Entrega conteúdo mais denso, de valor, vai mesclando as estratégias. Mas frase motivacional também é uma estratégia muito forte de conteúdo. 11ª ideia, faça um você sabia. Quando você faz o seguinte, você sabia qual foi a origem da internet, você sabia qual é a tendência do mercado para o nicho, você está gerando a curiosidade nas pessoas. E isso é muito interessante. Então tenta sempre colocar algumas publicações de você sabia. Isso vai gerar uma conexão muito forte com sua audiência e vai gerar a curiosidade para ela clicar e ir mais a fundo naquele assunto. 12º, cases de sucesso. Então mostre o que é que você já fez de positivo com experiências com o cliente. Então mostre as interações que você fez, documente esse processo. Você, por exemplo, ajudando uma pessoa a crescer um perfil no Instagram, você tendo um resultado de vendas a mais para um cliente seu. Então construa cases de sucesso e explore isso de forma positiva nas suas redes para atrair mais pessoas. Isso também é uma estratégia de prova social e muita gente esquece de documentar um processo com o seu cliente para você trabalhar isso depois como um case de sucesso. 13ª ideia de conteúdo, novas tecnologias para o seu nicho. Então, por exemplo, aqui eu falo muito do que está por vir. Coloco, olha, tá vindo aí o 5G, internet das coisas, carro autônomo. Então tudo isso está relacionado ao meu nicho do mundo digital. E você? Quais serão as tendências, as novas tecnologias que estão acontecendo no seu nicho de mercado? Então isso também é uma ideia sensacional para você produzir conteúdo. 14ª ideia, conteúdos de humor. Tem muitos perfis que crescem só fazendo estratégias de humor. Se não for o seu caso, tenta colocar algo relacionado ao seu nicho. Um humor brincando com o seu nicho. Eu coloquei vários exemplos aqui. Por exemplo, eu coloquei uma vez uma foto, eu vou até colocar ela aqui para você, da rainha da Inglaterra, simulando como se fosse um tabuleiro de xadrez e tinha um bispo do lado. E eu coloquei bem assim, cuidado, ela pode se mover em qualquer direção. Então isso é um humor mais voltado para o meu nicho. Tenta identificar esses padrões e fazer conteúdo também nos seus canais. 15ª ideia, divulgação de produtos e serviços. É muito interessante que você não faça do seu perfil um catálogo Hermes, só colocar produto, preço, serviço, preço, enfim. Tenta fazer do teu perfil uma estratégia legal que você consiga mesclar conteúdo com estratégias comerciais. Eu utilizo muito Pareto, 80-20. Então, a cada 5 publicações que eu faço, por exemplo, 4 são de conteúdos puros e uma outra eu jogo uma comercial. Mas é importante sim que você tenha conteúdo divulgando seus produtos e seus serviços. 16ª ideia, repost de terceiros. Você repostar alguém que é nicho, que é referência para você, também é uma forma de você estar rodando as suas estratégias digitais. Então escolhe pessoas que você segue e você pode fazer um repost dele e pode até instaurar a reciprocidade. Geralmente quando você dá o primeiro passo e faz um repost de alguém, aquela pessoa também pode se sentir na obrigação de fazer um repost para você do seu conteúdo ou pelo menos mencionar você nos stories. Então essa é uma estratégia muito forte para você utilizar como repost de terceiro. 17ª ideia, repost próprio. Pega aqueles teus conteúdos que deram resultados e republica ele na sua estratégia do feed. Quando você faz isso, você consegue estar dando um maior engajamento para o seu perfil. Porque você pegou algo que já deu resultado e você republica, isso vai ter resultados similares em termos de métricas aqui para você. 18ª ideia, antes e depois. Fazer antes e depois do seu conteúdo é muito legal porque você começa a fazer isso e as pessoas veem os seus resultados. Então, por exemplo, quem faz muito isso é o pessoal do universo da beleza, né? Você fazer um antes e depois de uma maquiagem, no processo
para fazer uma escovinha no cabelo, por exemplo, para fazer um corte de cabelo. Então isso também funciona bastante, você colocar antes e depois. 19ª ideia, infográficos. Então eu faço vários infográficos aqui no Dicas Digitais, sempre tentando descomplicar o conteúdo e fazer uma forma mais visual que as pessoas entendam. Então tenta colocar também o teu conteúdo em formato de infográfico, que converte bastante nas redes sociais. Ideia número 20. Indique ferramentas do seu nicho. Então indicar, por exemplo, um aplicativo, um tipo de ferramenta, um processo que você possa utilizar. Isso funciona bastante e converte como ninguém. Vai ter muita gente salvando e muita gente compartilhando o seu conteúdo quando você indica uma ferramenta lá do seu nicho. Eu faço sempre isso no Dicas Digitais e a conversão é lá em cima. Sempre estou ganhando seguidores, sempre estou tendo muita interação indicando ferramentas aqui no meu perfil. 21ª ideia de conteúdo é você contar histórias. Então nada melhor do que você começar contando a sua própria história. Então conta a sua história. O que é que você fez, como é que você começou, quais são os processos que você fez, enfim, tudo isso, você contar a sua história, você consegue conectar melhor a sua audiência. Eu dou até uma dica bônus para você, coloca um balãozinho dos destaques dos stories e coloca lá o balãozinho quem sou ou quem somos e conta a história do seu negócio ou a sua própria história. Isso converte bastante nas redes sociais. 22ª ideia é fazer review de algum produto ou serviço. Então você recebeu, por exemplo, um novo celular. Você vai lá e vai analisar aquele celular e vai dizer o que é que você acha, a sua opinião. Você está com a nova peça, chegou a nova coleção agora na sua loja. Você vai, analisa aquilo ali e mostra para o seu público. Fazer review, fazer provador, tudo isso funciona bastante nas suas estratégias. 23ª ideia de conteúdo, fazer provador. Então, o que é o provador? Funciona muito, principalmente no mercado de moda, é você chegar lá e ficar nos seus stories, vestindo a peça, colocando a peça, dizendo com que combina, falando com as pessoas. É como se você fosse realmente um blogueiro do seu negócio e ficar dando dicas de você estar combinando peças, de você estar vestindo, enfim. 24ª ideia é você chegar e educar a sua audiência sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, eu vou ensinar as pessoas agora aqui sobre neuromarketing. Então eu vou e educo a minha audiência sobre isso. Eu vou estar começando a dar dicas sobre neuromarketing, sobre PNL, sobre gatilhos, enfim. Então escolhe um assunto e educa a tua audiência sobre aquele assunto. Isso aí pode ser em vídeo, pode ser também numa publicação em carrossel, pode ser num post. Então esse conteúdo também converte bastante. 25ª ideia de conteúdo é você postar polêmica, mas muito cuidado com o assunto, tá? Para você não ter divisão dos seus seguidores e isso não gerar, não fazer com que você perca seguidores, por exemplo. Então vamos dar um exemplo de algumas polêmicas que eu coloquei aqui no Dicas Digitais. Eu coloquei o seguinte, eu coloquei todo mundo em uma sala, todo mundo numa sala e várias pessoas com o celular na mão, menos uma senhorinha que estava com o celular na mão. E aí eu coloquei desrespeito ou conectividade, qual a opinião de vocês? E aí as pessoas começaram a discutir naquela minha publicação porque eu gerei uma polêmica. Então eu falei, muita gente estava dizendo desrespeito, estão acabando com a família, não estão respeitando as instituições, a família, e outras pessoas diziam conectividade. Se desse um tablet para a senhorinha, para a velhinha, estava tudo certo. Então eu coloco polêmica de forma estratégica, também trabalhe isso nas suas estratégias. 26ª ideia de conteúdo é você promover outros canais. Como? Você indicar as pessoas para acompanhar um canal seu no YouTube, no Instagram, um podcast, um Pinterest, um Twitter, um LinkedIn, um Facebook, enfim, você pode promover outros canais. E agora a moda é muita gente promover, por exemplo, o TikTok. Você pode colocar nas suas redes sociais, nos stories, fazer uma publicação sobre isso e informar que você está em uma outra rede social. Isso também é uma estratégia muito forte. E nossa 27ª e derradeira dica, ideia de conteúdo, acho que você já deve estar cansado de mim, né? Fala pra mim aqui nos comentários se você está cansado do meu conteúdo. 27ª dica para você é você fazer nuggets de uma live. Por exemplo, tá? Você fez uma live, salva aquela live. Depois você vai cortar aquela live em pedaços que sejam interessantes e aqueles pedaços você vai trabalhar talvez num canal do YouTube, num IGTV, num vídeo convencional, em outra rede social. Você pega, grava aquela live e corta em pedaços, que a gente chama esses pedaços de nuggets,
para você a trabalhar em outra rede social. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado aí com essa quantidade enorme de ideias para você postar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha, dá uma forcinha por Dicas Digitais e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.